pobrezinhos não vivem só no Natal, os pobrezinhos vivem durante o ano inteiro. E este pobrezinho já me irrita substancialmente. Manuela Alberto, responsável da Cáritas Diocesana de Viseu, utiliza a palavra pobrezinhos de forma a criticar e ironizar os estereótipos que a sociedade impõe a estas pessoas. A solidariedade é um dos temas mais abordados na sociedade contemporânea e gera muita controvérsia entre o público. O termo refere-se ao ato de ajudar alguém carenciado e esse número tem vindo a aumentar. O Natal é a época que mais associamos à solidariedade por ser tempo de magia, família, amor e compaixão. No entanto, será que as pessoas estão mais preocupadas com o próximo do que consigo mesmas? O Concelho de Viseu tem várias instituições que tentam fazer face aos problemas de carência dos indivíduos e das suas famílias, tais como a Cáritas Diocesana de Viseu, a Cruz Vermelha e o Banco Alimentar, e todas elas têm diferentes missões. Manuela Alberto estava à direita ao cimo de 2 lances de escadas, atarefada. Entre papéis e canetas foi explicando quanto as pessoas têm uma tendência generalizada para se lembrarem de serem solidárias numa altura como o Natal, e o quanto isso a deixa frustrada. No Natal aparecem os corações todos bons e dizem vamos lá ajudar os pobrezinhos. E isso é terrível. Em média, a Cáritas Viseu ajuda 9.600 pessoas por ano. A responsável afirma que no mês de Natal a procura aumenta porque a oferta também é maior. Nós temos uma média de 180 a 200 atendimentos por mês. Multiplica isso por 12 meses. 12 meses vezes 200 famílias, dá 2.400 famílias por ano. Vezes 4 pessoas, isto dá uma média de 9.600 pessoas. O mês de dezembro normalmente é o mês que as pessoas querem ser solidárias, mas é o mês em que eles também nos procuram mais. A missão principal desta associação é ajudar as pessoas a sair da situação de carência em que se encontram, indicando a educação e a formação como o caminho que devem seguir para sair da pobreza. Nossa missão é fazer com que, através de vias dignas, como o trabalho, principalmente através do trabalho, as pessoas saiam da situação de carência em que se encontram e, seja ela qual for, seja ela financeira, seja ela moral, seja ela relacionada com estigmas, com raças, para nós, o que nós queremos é que o ser humano esteja bem. Nós achamos aqui na Cáritas que a educação e a formação é o caminho para que as pessoas saiam da dependência e da pobreza. A responsável recorda Alfredo Bruto da Costa, um político e sociólogo que deixou um testemunho exemplar da ajuda aos mais necessitados. Por exemplo, o Bruto da Costa dizia que a pobreza era hereditária, que passava de geração em geração. Eu, quando ouvi isto a primeira vez, disse assim, que coisa estranha, mas é verdade. Após uma visita ao edifício da Cruz Vermelha, é possível verificar que existem vários espaços para a recolha de alimentos, roupa e brinquedos. Na sala da roupa existe uma moldura com uma boneca de cabelo amarelo e vestido azul que fica no centro do vestuário. Já na sala de alimentos, vêem-se cabazes já preparados para serem entregues e prateleiras que ganham vida para poderem dar a esperança de um dia melhor. Para Dílio Francisco, as pessoas são extremamente prestáveis e no que toca a doações natalícias não se podem queixar. É uma época de família, é uma época de convivência, é uma época em que nós temos, e até historicamente e culturalmente, o nosso povo, e portanto nesta altura estamos mais sensíveis para as questões humanitárias e na necessidade que temos de ajudar o outro. Isso é um facto. Portanto, nota-se perfeitamente nesta altura uma maior disponibilidade por parte de cada um dos cidadãos para ajudar. E o que não quer dizer que não haja pessoas que tenham essa sensibilidade de forma transversal ao longo do ano, pessoas e entidades, mas nota-se uma maior disponibilidade nesta altura, sim. A missão principal desta associação é ajudar as pessoas em caso de necessidade e manter a sua dignidade humana, valores estes que estão na base da criação da Cruz Vermelha. O nosso objetivo primeiro é aquilo que vem desde a criação da instituição, que é ajudar as pessoas em caso de necessidade e na manutenção da dignidade humana que a cada um a todos diz respeito. É essa a missão. Sendo que ela é consubstanciada em 7 princípios fundamentais que caracterizam a Cruz Vermelha. E quando eu digo a Cruz Vermelha, tanto faz ser em Portugal, que é uma sociedade nacional, como em Espanha ou outro lado. Portanto, são 7 princípios que são transversais. Mas no fundo, e objetivamente respondendo à questão, no fundo é ajudar as pessoas quando elas mais precisam para que mantenhamos, para que elas tenham e preservem a sua dignidade humana. Sim. Na visão de Dílio Francisco, o número de pessoas varia em função das circunstâncias sociais. A época natalícia não aumenta o número de pessoas que necessitam de ajuda, pois as dificuldades sentem-se desde o início do ano. O número de pessoas varia em função dessas circunstâncias sociais.
A questão do Natal propriamente dita não aumenta por isso. Porquê? Porque as pessoas que têm necessidade já têm de uma forma mais prolongada no tempo. Ou seja, o número de pessoas que nós ajudamos não aumenta necessariamente por chegarmos à época de Natal. O que há no Natal é uma perspectiva da comunidade, no seu todo, devido ao espírito que vivemos, de maior entreajuda. Mas as necessidades são tão iguais em janeiro como são em dezembro. Portugal passou por uma fase atribulada com a pandemia Covid-19. O presidente da Cruz Vermelha relembra as dificuldades que toda a sociedade sentiu ao ser privada da liberdade de movimento, o que tornou a sociedade menos empática e mais individualista. A pandemia e o Covid-19 vivemos todos de uma forma muito intensa. Houve aqui uma circunstância muito específica que foi a privação de muitas daquilo que nós tínhamos como dados adquiridos e que nem sequer questionávamos, nomeadamente a liberdade de movimentação, portanto um conjunto de coisas a que estamos todos muito habituados, e o acesso a um conjunto de serviços e de bens que nós facilmente temos no dia-a-dia e que nessa altura não tivemos. E eu acho, é a percepção que tenho, que depois do Covid até nos tornámos todos, se calhar, um bocadinho menos empáticos, um bocadinho mais egocêntricos, diria, porque fomos expostos a problemas que se calhar nos obrigou a ter comportamentos mais individualistas. Ao falarmos com os responsáveis das associações, percebemos que esta realidade afetou todos os portugueses e que, se por um lado uns se mantiveram fechados em casa, outros continuam a ajudar sempre que podem. Para Manuela Alberto, apesar de todas as dificuldades que os portugueses sentiam, a pandemia foi uma das melhores épocas em termos de donativos. A responsável relembra uma história que a tocou de uma forma especial. Por exemplo, eu lembro-me de um grupo de enfermeiros, isto é extraordinário, que os enfermeiros na pandemia já foram aquilo que vocês sabem, não é? Mas para além disso ainda se juntavam grupos e vinham aqui trazer, por exemplo, cada um dava 10 euros, ou dava 20, ou dava 30 e ao supermercado compravam e vinham-nos aqui trazer bens alimentares para nós darmos às pessoas. Foi extraordinário. No armazém do Banco Alimentar, em dia de campanha, sentia-se o barulho, a entreajuda e a algazarra de todos os voluntários. A presidente Fátima Ribeiro estava com a t-shirt da associação colocada, de mangas arregaçadas e de sorriso no rosto. Tinha preparado uma mesa com comida para aqueles que estavam a trabalhar e era mais uma das que estava dedicada a ajudar os outros. Na sala de reuniões encontravam-se expostos os prémios atribuídos à causa e os cartazes de algumas campanhas solidárias. A dádiva, a partilha e a luta contra o desperdício alimentar são os principais objetivos da associação. Por norma, o Banco Alimentar fornecia apoio a cerca de 4.000 pessoas, mas a pandemia fez esse número subir para cerca de 6.400. Para Fátima Ribeiro, a Covid-19 criou na sociedade o hábito de se isolar e de não conviver com os outros, e isso notou-se nas campanhas de recolha de alimentos e na quantidade de voluntários disponíveis para as mesmas. Antes do Covid, nós, só para terem uma ideia, nós ajudávamos cerca de 4.000 pessoas. Agora estamos a ajudar mais de 6.400 pessoas. O tempo que Fátima Ribeiro deu à casa faz com que tenha uma percepção diferente sobre a época natalícia e toda a generosidade em redor da mesma. Eu, da experiência que tenho, com toda a franqueza, acho que realmente a altura de Natal é sempre uma altura que puxa mais pela generosidade das pessoas, porque acho que é uma altura em que as pessoas refletem mais sobre a família, sobre os entes queridos, aqueles que estão cá, os que já partiram, e de uma forma ou de outra acabam por ser mais solidários. Foi possível perceber o quão elevados são os números de pedidos de ajuda da comunidade e que estes são maioritariamente atendidos pelas associações, sendo o Natal a época em que a sociedade portuguesa mais se lembra dos carenciados e resolve ajudar o próximo. Após a pandemia, as guerras e as inflações, houve uma tendência generalizada para as pessoas se isolarem, se protegerem e pensarem menos no próximo. No entanto, a sociedade portuguesa tem uma cultura de entreajuda e compaixão pelo outro, o que faz com que não só no Natal, mas também no resto do ano, quem mais necessita receba apoio por parte de todos.